Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive, muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Queridos, antes de iniciar a palavra, eu quero convidar aqui a Luana, Sibeli e a Júlia. Queria que junto delas estivessem seus esposos. Obviamente a Júlia não tem esposo, né, Júnior? Graças a Deus. Então vem aqui como pai. Você vai viver isso. Você vai viver isso. Nós vamos orar por essas queridas irmãs, amanhã às 5, 17 horas, estarão embarcando para um projeto que está sendo desenvolvido desde fevereiro. E semana passada foi a Melissa, que estava dentro do projeto só que numa outra direção, e elas vão para o mesmo lugar a partir de amanhã e só voltam na outra terça. Chegam aqui na outra terça. Então eu queria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar pela vida delas. Como igreja, nós estamos comissionando. Ali, o marido da Joana. O marido de Joana. Você vai estender a sua mão em direção a eles, é um ato simbólico, nós estaremos orando a elas em especial. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo a Deus que as abençoe. Querido Deus, santo e exaltado seja o seu nome. Nos alegramos que o Senhor é o Deus que nos capacita a fazer a sua obra. A sua palavra nos ensina que como dispenseiros nós devemos apresentar, oferecer a multiforme graça de Deus que o Senhor nos dá. E na ação do seu Espírito Santo, nós cremos que as suas filhas estão saindo para uma melhor preparação, para um aperfeiçoamento do dom que o Senhor tem confiado a nós. Por isso, com
tempo de crescimento, Pai, de amadurecimento, de reprodução daquilo que o Senhor fará a vida de cada uma delas no seio da sua própria igreja também. Por isso, nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós nesta hora abençoamos essas irmãs para que cumpram o propósito do Senhor neste tempo, certos de que o Senhor nos ouve. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhe pelo dado show, fique à vontade. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Na quarta-feira eu citei esse texto avisando que nós estaríamos ministrando sobre ele. Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. O texto ele traz, subentendido para nós, uma pergunta que eu já quero lançá-la aqui, nessa hora, sobre a sua vida. Jesus é Senhor da sua vida? Pois bem, quero me juntar a você para que essa resposta seja satisfatória e plena em todos os seus sentidos. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, friso, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Leiam conforme está no Data Show, em uma só voz agora. Querido Deus, a sua palavra está diante de nós. Te pedimos nesta hora que ela seja exposta de maneira fiel para a glória do seu nome e que o seu Espírito esteja sobre as nossas vidas, traduzindo, decodificando, nos ensinando tudo o que é necessário na compreensão e nos impulsionando a praticar aquilo que vamos aprender. Oramos assim por Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Uma vez perguntaram a Martim Lutero, e Martim Lutero é um dos precursores da Reforma Protestante, perguntaram para ele como é que ele se defendia das ciladas, ou das ações, ou das incursões do diabo na sua vida. E ele disse o seguinte: quando alguém bate no meu coração, não sou eu mais quem atende é Jesus. E quando Jesus atende, ele pergunta: o que você quer? E aí quem estiver do lado de fora vai dizer assim: eu quero falar com Martim Lutero. E aí Jesus diz: ele não está mais aqui, porque agora quem habita nesse lugar sou eu. Quando a gente olha para essa definição de Lutero, por mais romântica que seja, por mais bonitinha que pareça, ela tem um fundo de verdade absoluto para a gente compreender o que é de fato o senhorio de Jesus em nossa vida. Eu queria que você estivesse atento, primeiro porque eu não estou perguntando para você se você crê em Jesus como Salvador da sua vida. Eu não estou perguntando para você quem é Jesus como Salvador na sua vida. A minha pergunta, ela se estende à verdade que o texto apresenta para nós sobre uma necessidade absoluta de reconhecermos e de experimentarmos na nossa rotina de vida o senhorio de Jesus na plenitude de tudo que temos e somos. Aqui está a grande verdade do texto. Eu preciso olhar para essa verdade e entender que uma das condições estabelecidas na minha relação com Cristo para que eu esteja no reino dos céus é que de fato Ele seja o Senhor da minha vida. Se eu perguntasse para você se Jesus é Senhor da sua vida e você respondesse que não, você estaria de fato vivendo uma situação muito complicada. O problema é que essa resposta não pode ser somente verbalizada. O problema é que essa resposta não pode ser só algo formulado na sua mente. As evidências dessa resposta devem estar presentes na sua vida.
Porque aqueles que não receberam a Cristo como Senhor, mesmo diante de todas as suas experiências, mesmo de todos os seus relacionamentos que estão inseridos dentro de uma vida religiosa, se de fato Jesus não for Senhor da sua vida, você está construindo um relacionamento religioso, você está construindo um relacionamento com Deus com base na areia. Em qualquer momento, a qualquer momento, isso vai ruir. Você precisa entender o que de fato é o senhorio de Jesus na sua vida. Você não pode viver iludido acerca disso. O mais grave é que multidões se perdem sobre essa verdade, estão enganadas a esse respeito, diante de uma projeção, diante de uma evidência que o texto revela para nós. Mateus capítulo 7 é o encerramento de vários ensinamentos que Jesus está trazendo, várias revelações, embasamentos, fundamentos para que a gente viva uma relação com Ele. E Ele está caminhando, nesse contexto aqui, para o final desses ensinamentos. E quando Ele traz para nós essa indagação, quando Ele provoca em nós essa indagação acerca do que de fato você precisa saber na sua relação com Ele, não quer dizer apenas que você deve reconhecê-lo como divindade. Ah, Jesus é Deus. Isso não é suficiente, porque você pode estar firmemente convencido de que Jesus é Deus, mas continuar em seus pecados. Você pode falar com profundidade, você pode falar com convencimento, você pode falar com profunda reverência, você pode atribuir a Jesus todos os títulos que você julgar necessários dentro do que a palavra revela, mas se você não tiver uma consciência plena do que é Jesus como Senhor na sua vida, você estará perdido. Você pode abominar, você pode criar repulsa, você pode virar as costas para aqueles que não conhecem, que não reconhecem, que não evidenciam Jesus como Deus, mas se você não reconhecer também, você continua vivendo uma vida distante e completamente à margem dos princípios que a palavra de Deus estabelece. Por isso a pergunta: Jesus é Senhor da sua vida? Jesus se assenhorou da sua vida? Porque se você lembrar de Isaías capítulo 55, por exemplo, você vai trazer à sua memória algumas verdades que nos permitem entender como nós estávamos, que vida nós levávamos. Andávamos desgarrados, cada um desviando-se pelo seu próprio caminho. Se você lembrar de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, a partir do verso 3, você também vai compreender como ele descreve a nossa vida sem Cristo. No outro tempo nós éramos insensatos, extraviados, desobedientes, amando as nossas próprias paixões e deleites, odiando as pessoas e sendo odiado por elas, até que aparece sobre nós a bondade e a benignidade do Senhor. O que eu quero que fique claro para você aqui é que antes da conversão, cada alma vive para agradar a si mesmo. Antes de uma experiência pessoal com Cristo, antes de se tornar uma nova criatura, quando cantamos aqui ainda há pouco, antes de experimentar uma transformação, uma regeneração, uma mudança de mente, de comportamento e de valores, essa alma vive para si mesmo, para as suas próprias vontades, para os seus próprios prazeres. Ela é egoísta, não pensa em absolutamente nada diferente do que a sua própria história e a sua própria vontade. Cada um fazia o que lhe parecia bom. E é interessante porque, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu lembrei do livro de Juízes, que começa, ou na verdade traz uma referência bastante evidente acerca disso, quando diz que no tempo de Juízes não existia rei em Israel. E eu fico me perguntando, que exatamente nessa direção que eu gostaria de caminhar, que enquanto nós não entendermos que o rei tem que governar a minha vida e a sua,
Enquanto nós não dobrarmos os nossos corações, ou o nosso coração, para ser mais exato, enquanto eu não inclinar o meu corpo, a minha cerviz, reconhecendo o cetro do Rei Jesus, enquanto a vontade dele não se tornar regra na minha vida, o eu vai me dominar, e deste modo Cristo estará sempre sendo negado. Quando você olha para a sua história de vida, quando você olha para a sua realidade de vida, a pergunta ecoa mais uma vez: Jesus é Senhor da sua vida? É Ele quem detém poder, domínio, autoridade? É Ele quem exerce força? É Ele quem designa? É Ele quem dá direção? É Ele que é consultado? É Ele que é buscado em todos os momentos das decisões que você precisa tomar ao longo da sua vida e da sua história? Antes de você fazer qualquer coisa, você o procura e pergunta para Ele: Senhor, o que eu devo fazer para que antes de qualquer coisa o seu nome seja glorificado? Que caminho eu devo tomar para que o Senhor seja honrado? O que é que o Senhor tem para a minha vida diante desse fato? O que é que o Senhor espera de mim diante dessa história? Está acostumado a fazer essas perguntas? Você faz isso diante das decisões e das circunstâncias que envolvem você? Meu querido, isso é fundamental para entender o que significa chamar Jesus de Senhor. Isso significa que você compreende plenamente que Deus é Rei, governa, dirige, detém toda a autoridade sobre as suas decisões e a sua própria vida. Quando você compreende isso, meu querido, a sua experiência pessoal com Cristo ganha um novo fundamento. Porque você passa a viver uma realidade de relacionamento Senhor e servo. Você passa a experimentar, você passa a usufruir. Porque quando nós, talvez por uma das culturas mais atrasadas no que diz respeito a essa ideia de libertação, de escravidão, quando nós falamos de servo, a nossa tendência é imaginar alguma coisa de profunda humilhação, alguma coisa sem personalidade, onde a vontade não pode ser manifestada, onde a personalidade é suprimida. Nós imaginamos um servo sempre sendo sucumbido pela vontade do seu Senhor. Ora, meus queridos, é exatamente isso. Eu não quero a minha vontade sendo manifestada. Eu não quero os meus desejos sendo evidenciados. Eu não quero submeter a minha vida ao meu prazer, ao meu ego e ao meu querer. Se eu sou servo e reconheço que Jesus é Senhor, é dele que eu busco todas as orientações, todos os fundamentos, toda a direção para a minha vida. E isso é incondicional. Isso não se discute. Isso é absolutamente necessário. Porque nós somos capazes de afirmar, verbalizando, muitas vezes, apenas saindo da boca e não do coração, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Mas até que página? Ou ela é boa, perfeita e agradável quando condiz com a minha vontade? Ou ela é boa, perfeita e agradável quando ela coaduna com o meu querer? Ou ela é boa, perfeita e agradável quando eu quero que seja? Não, ela é boa, perfeita e agradável sobre qualquer circunstância. Aí fica fácil eu chamar Jesus de Salvador, entender que Ele espera de mim um reconhecimento, como se fosse necessário isso para Ele, mas Ele espera de mim um reconhecimento, porque Ele me molda sob a sua graça, me ensina. A palavra de Deus lá em Tito capítulo 2 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando a viver neste tempo de maneira sóbria, justa e piedosamente. A graça, além de salvar, ela é didática.
A graça, além de restaurar a nossa vida, ela nos ensina. A graça, ela não se resume à salvação. A graça se estende à santificação. É pela graça que vivemos. É pela graça que nos movemos. É essa graça que nos sustenta. É essa graça que nos ensina. É essa graça que nos mostra o que Jesus espera de nós. Todas as vezes que eu fundamentar a minha história e a minha vida em decisões que eu preciso tomar por mim mesmo, é o meu ego que vai prevalecer. É o meu querer. É a minha vontade. Agora, se eu tiver uma experiência pessoal reconhecendo que Jesus é Senhor, quantas vezes nessa semana você parou e perguntou para Deus, de verdade, irmão, quantas vezes nessa semana você parou e perguntou para Deus, Senhor, qual é a sua vontade acerca disso? Ou você, pelo seu ímpeto, pelo seu querer, pela sua capacidade, pelos seus recursos, simplesmente resolveu, ou tomou a frente, ou disse que seria assim. Quantas vezes você essa semana dobrou os seus joelhos e falou assim, Senhor, Senhor mesmo, Senhor da minha vida, dono, proprietário da minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Que direção eu tenho que tomar? A quem eu tenho que ouvir? O que é que eu tenho que buscar? Como eu compreender? Que sensibilidade falta em mim para que de fato eu honre o seu nome? Ou eu tenho sido apenas alguém despreocupado acerca dessa vontade, ou eu tenho ficado cheio de angústia e de horror diante das circunstâncias que se formam, ou eu tenho sido levado a uma consciência de maravilha plena. Meu querido, preste atenção, porque se você faz esse tipo de pergunta, se você faz esse tipo de reflexão na sua vida, quando você chega nessa verdade aqui, você fica olhando para Deus e perguntando assim, como é que por uma bondade extrema desse Deus eu ainda não fui para o inferno? Como é que eu posso dizer que Ele é Salvador, se eu nem o consulto, se eu nem disponibilizo os meus ouvidos para ouvi-lo acerca do que Ele tem para a minha vida? Como é que eu posso dizer Senhor, Senhor, se eu não faço a vontade do Pai que está nos céus? Ou nem quero saber que vontade é essa, porque as circunstâncias não me permitem, ou me permitem sim, administrar as coisas do meu modo. Isso é muito sério, meus irmãos. Se você já passou por essa experiência, se você já trouxe todos esses questionamentos sobre a sua vida, se você invariavelmente, em cada circunstância, se derrama diante de Deus e fala, Senhor, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E isso começa com a conversão. A conversão autêntica, a conversão bíblica, salvadora, consiste em voltar-se do pecado para Deus. A conversão verdadeira, genuína, bíblica, ela dá a você uma compreensão clara, uma descrição plena, absoluta, visível, de uma forma assim, incapaz de você não compreender, mostrando para você quem você é. E ela permite então que diante disso você se derrame diante do Senhor. Paulo escreveu nos Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, ele diz assim, deixando os ídolos, converta-se a Deus para servi-lo, o Deus vivo e verdadeiro. A pergunta é, para que Jesus seja Senhor, ídolos precisam ser destituídos. Eles estão sendo na sua vida? Quais são os ídolos que estão tomando o lugar de Deus na sua vida? Pode começar com você mesmo, o seu eu. Pode passar pelo dinheiro. Pode passar pela sua capacitação profissional, sua vida profissional. Pode passar pela sua família, ou especificamente o cônjuge, ou os filhos, onde você idolatra, endeusa,
Quando você uma vez pediu a Deus, Senhor, me dá um filho, e hoje você fica em casa e fala assim, não vou para a igreja porque está frio e meu filho não pode se gripar. Ora, quem deu o filho para você, meu irmão? Ou minha irmã? Se foi ele quem deu, não é ele quem cuida? E em casa ou na igreja, se ele quiser levar, ele vai ficar aqui se for vontade do Senhor? Não vai. São coisas que nós precisamos perceber em detalhes mínimos diante das circunstâncias da nossa vida. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O que é que você tem idolatrado? O que é que você tem endeusado? Já parou para pensar que absolutamente nada pode ocupar o lugar de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque é bonito quando a gente fala, mas e na rotina? Você vai falar assim, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, eu vou dizer para você que eu não sacrificaria não. Deus, arruma outra coisa, resolve isso de outra maneira. Eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui fariam a mesma coisa. Se você diz que não, você é santo, vai para o céu. Quem é que vai dar o filho? Vai dar a filha? Simplesmente em obediência a Deus. Mas é isso que tem que ser feito. E aí, entre o que nós precisamos compreender e aceitar, e entre o que nós queremos e desejamos, há um hiato enorme, irmãos. E qual é o maior exemplo que eu tenho acerca disso? O próprio Jesus, que deixa claro lá no Getsemane exatamente isso. Eu não quero ir para a cruz. Ele deixa isso bem claro conversando com Deus. Afasta de mim essa possibilidade. Tira de mim, Pai. Eu não quero ir. Ele deixa claro o seu desejo. Mas junto ao seu desejo, ele atrela o que de fato nós devemos fazer. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha o que está dizendo. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Se eu digo que eu sou cristão, se eu tenho Cristo como referência, se Ele é meu exemplo, está aí. O exemplo mais característico de que Ele tinha vontade, contrária à vontade do Pai naquele momento, porque Ele manifesta o desejo dEle, mas também estende a ideia, o sentimento, o valor daquilo que era absoluto para Ele. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. O que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? O que é que você tem idolatrado? Sua vida profissional? Sua capacidade profissional? Seus recursos financeiros? O dinheiro? Você mesmo se julga acima do bem e do mal, superior a tudo e a todos? Quando você fala que você é perfeccionista, por exemplo, se existe alguma coisa mais ignorante, está para existir. Você não pode ser perfeccionista, porque você nunca vai atingir a perfeição, a não ser no céu. Você crê assim? Então chama Jesus de Senhor, meu querido. A conversão genuína, ela traz evidências, ela revela evidências, ela apresenta evidências em que você, quando se depara com a sua vida e se encontra com Jesus, você vai perguntar para Deus assim, e agora? O que eu vou fazer? Lembra de Pedro respondendo a Jesus, para onde iremos nós? Essa pergunta, ela tem que estar atrelada na minha relação com Deus diariamente. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual é a sua vontade? O que o Senhor tem preparado para mim? São perguntas que devem estar atreladas nessa relação diária. Há uma necessidade, que talvez a gente tenha muita dificuldade, por conta da nossa própria natureza, de rendição. Render-se, entregar-se, submeter-se. É isso que nós precisamos entender, de que há uma necessidade de rendição. Existem muitas pessoas, não são poucas, que gostariam de ser salvas do inferno. Quem gostaria de ser salvo do inferno? Levanta a mão. Ninguém? Por quê? Você já está salvo? Então tá bom. Então vou querer crer dessa forma aí. Existem muitas pessoas que querem ser salvas do inferno, mas não querem ser salvas de si mesmas,
não querem ser salvas da sua própria vontade, não querem ser salvas do seu egoísmo, não querem ser salvas do seu autocontrole, não querem ser salvas da sua própria arrogância, da sua jactância, do seu temperamento, não querem ser salvas dos próprios caminhos de uma vida cheia de mundanismo. Você acha que Deus vai salvar pessoas? Você acha que Deus vai salvar pessoas que não querem compromisso com Ele já declarado? Aí você vai dizer assim, a graça realmente traz um impacto tão forte que muda. Isso acontece antes, meu querido. O que acontece é que o Espírito Santo age sobre a sua vida, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí você então tem a sensibilidade. Deus estabeleceu condições para isso. Acompanha comigo aí agora, Isaías 55:7. Olha o que você tem que fazer. Quais as condições que Deus estabeleceu para que você seja salvo e o tenha como Senhor da sua vida. Isaías 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, pois ele se revelou, ou se revoltou contra Adão, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Perverso, converta-se do seu caminho. Iníquo, os seus pensamentos devem mudar. E então, dessa forma, você se aproxima diante de Deus, pede perdão a Ele, porque Ele é rico em perdoar. Olha o que Jesus fala em Lucas, capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É preciso que os homens sejam convertidos das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, para que possam então receber a remissão dos pecados e a herança daqueles que serão santificados. Colossenses 2,6 diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aqui já é uma visão de Paulo acerca de quem já experimentou a graça e quem já está vivendo com Cristo. É como se ele dissesse assim: aquilo que vocês experimentaram no início, aquilo que vocês absorveram no início, aquilo que vocês retiveram no início, mantenham-se nisso. Ele vai falar isso no capítulo 3. Mas agora que vocês estão em Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Aqui já é um conceito muito mais amplo. Continue como você começou. A pergunta é: como eles começaram? Rendendo-se. Reconhecendo o senhorio absoluto de Jesus em suas vidas. A autoridade de Cristo tornou-se reconhecida. Os mandamentos, as ordens, os imperativos transformaram em regra aquilo que para eles era abominável. Aquilo que eles detestavam, eles passaram a amar. E aquilo que eles amavam, passaram a detestar, porque Cristo modificou a estrutura de suas vidas. O amor de Cristo foi tão intenso que os constrangeu a abrirem mão e darem-se a si mesmos para que Jesus imperasse sobre eles. A pergunta é: você já se rendeu? Você já parou de lutar contra as verdades absolutas da palavra? Você já se entregou de fato, inteiramente a Jesus, pedindo, ou melhor, clamando com intensidade da alma, para que Ele transformasse a sua vida, modificasse a sua história, agisse com graça transformadora, regeneradora, modificadora, salvadora em você? Você já dobrou os seus joelhos e se colocou diante do Senhor falando assim: Senhor, eu me rendo, reconhecendo o seu senhorio sobre a minha vida. Não sou eu quem cuido, não sou eu quem administro, não sou eu quem mando, agora é o Senhor. Quantas vezes você parou para pensar sobre essa necessidade? Quantas vezes
você parou para entender essa verdade? Em qual momento da sua vida você fez isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Aonde a sua vida evidencia isso? Aonde as pessoas que cercam você, que convivem com você, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja em qual rotina de vida você tiver, aonde essas pessoas contemplam a sua vida sendo governada pelo Senhor, dirigida, determinada, aonde o seu palavreado, o seu linguajar, aonde a sua estrutura de vida, as suas reações, as suas escolhas, aonde as pessoas que convivem com você percebem que Jesus é Senhor da sua vida. Queridos, se nós não transformarmos essa verdade em prática, de nada vale estarmos aqui. De nada vale entrarmos aqui, cantarmos aqui, orarmos aqui, nos alegrarmos aqui, comissionarmos crentes para viverem outra realidade fora daqui. Se quando nós sairmos daqui, essas verdades não estiverem nos sacudindo, nos estremecendo e nos movendo a fazer aquilo que Deus quer, aí sim, eu posso de fato entender que esse momento nosso não é um social, que esse momento nosso não é só para alegria e deleite, é antes de qualquer coisa, um tempo de exaltação, de glorificação do corpo a Cristo. E que esse corpo tratado, moldado, alinhavado na palavra, se move à medida em que dispersa-se desse lugar, para que Jesus seja visto o tempo inteiro como Senhor da minha vida e da sua. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa vontade, ela é caracterizada, ou poderia ser adjetivada, como um milagre. É quando de fato o impacto do Espírito, a transformação movida pelo Espírito, a entronização de Cristo na vida do indivíduo e as conversões que são absolutamente necessárias e que produzem, de fato, aquilo que o Senhor está fazendo. Muitas pessoas têm religião, gostam da religião, às vezes até se sacrificam pela religião. Muitas delas sofrem na religião. Um exemplo característico disso é o que eu ouvi essa semana que passou aí. Pastor, se eu não for na igreja, o senhor vai ficar triste comigo? O que você responde? Pastor, se eu não cumprir aquilo que o meu líder pediu, ele vai se aborrecer? Ora, o que motiva você a fazer alguma coisa? É o seu pastor, é o seu líder ou é o Senhor da sua vida? Você faz para quem? Para o seu pastor, para o seu líder ou para o Senhor da sua vida? Como é que é concebida uma ideia dessa? De alguém que entende que o pastor vai ficar triste porque a pessoa não vai na igreja. Meu querido, se você tem essa consciência, Jesus não é Senhor da sua vida. Se você tem esse tipo de motivação, Jesus não é Senhor da sua vida. Se você tem esse tipo de incentivo, Jesus não é Senhor da sua vida. E aí há um esforço descomunal para agradar a dois senhores. E certamente um desses vai governar. Nós precisamos compreender, eu estou caminhando para o final dessa reflexão, que as pessoas que recebem a Cristo, ou que são alcançadas pela graça de Cristo, a terminologia fica aí a seu critério também, elas têm motivações diferentes, elas têm experiências diferentes, não são experiências de meninice, não, são experiências marcantes, movidas por algo absolutamente profundo na sua consciência.
que já está sendo moldada, lapidada, transformada, adequada àquilo que é a vontade do Senhor. À medida em que você vai absorvendo essas verdades, à medida em que você vai sendo tratado, lapidado, cuidado com essas verdades, você começa a de fato compreender o senhorio de Jesus na sua vida. E você passa a não abrir mais mão disso. Você passa a entender que isso é vital para a sua continuidade de vida cristã. Você passa a desenvolver características que te permitem compreender a palavra, assimilar a palavra e praticar a palavra. Um ato contínuo, concomitante, de forma a que todas as suas decisões compreendam exatamente isso. Porque o grande milagre da graça traz sobre a sua vida uma transformação tão absoluta que aquilo que era rebeldia se transforma em santidade. Que aquilo que era abominável se transforma em filho. Aquilo que era apenas criatura se transforma em co-herdeiro da justiça de Deus em Cristo Jesus. Olhar para essa verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, e você que está aqui, que ainda não se rendeu a Cristo também, é a oportunidade que nós temos de assimilar o que o texto nos ensina, de verdade contundente e absoluta, de que verbalizar, externar, apresentar aos outros aquilo que satisfaz os outros e não a Deus, não me condiciona a ir para o céu. O que me condiciona a ir para o céu é ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e, a partir daí, fazer a vontade do Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai para a sua vida? Que você seja semelhante ao primogênito. Essa é a vontade do Pai para a sua vida. Que você seja igual e busque ser igual ao primogênito. Quem é o primogênito do Pai? Que é seu Senhor. Feche seus olhos e ore a Deus. Nesse momento, nessa hora, eu queria deixar você bastante à vontade onde você está, se é que é possível você ficar à vontade, confrontado pela palavra de Deus. Mas eu queria deixar você bastante à vontade para se render. Talvez você queira fazer isso nessa noite, talvez você nunca tenha feito isso. Se render e clamar para que a graça de Jesus entre na sua vida, mude a sua história, transforme a sua história. Talvez você se preocupe com o que os outros vão pensar, vão dizer. Isso não é um problema dos outros, isso é um problema seu com Deus. Ore, se renda, clame, busque compreender, entender, assimilar a vontade de Deus e dessa maneira se submeter àquilo que Ele tem para você. Pergunta para Deus, diante das circunstâncias da sua vida, o que Ele tem para você, qual é a vontade dEle, aonde você precisa tê-lo de forma absoluta como Senhor, aonde você não está tendo Jesus como Senhor. Podem ter algumas áreas da sua vida em que Ele não está como Senhor, porque você não está permitindo, porque você não se rendeu. Então pergunta para Ele aonde que você está buscando os recursos humanos, sua própria vontade, seu querer, seus desejos, sua própria capacitação, sua própria capacidade, aonde que o Senhor não está sendo Senhor na sua vida, aonde que a vontade do Pai precisa ser entendida por você para que, de fato,
quando você declarar que Jesus é Senhor, os resultados estejam presentes no seu dia a dia e na sua rotina. Ore a Deus, meu querido. Ore mesmo. Eu não queria que você saísse daqui sem essa oração sua, pessoal, colocando-se diante do Senhor, entendendo essa verdade, de que você precisa ter Jesus como Senhor. Se Ele não for seu Senhor, Ele não vai ser seu Salvador. Então ore. Ore e receba, como complemento dessa palavra, a música que você vai ouvir em adoração ao Senhor. Mas se mantenha em oração, não cante, apenas ore. Jesus.
Querido Deus, diante do Senhor nós colocamos as nossas vidas mais uma vez, pedindo que essa palavra, Deus, de fato, produza os resultados que o Senhor mesmo quer para as nossas vidas. Entendemos que a sua palavra nos é suficiente, entendemos que ela é clara, objetiva, que ela nos ensina. Por isso, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está tratando com cada vida aqui, que o Senhor mesmo complete para a glória do seu próprio nome. Trabalhe naqueles corações que estão se rendendo ao Senhor nesta hora, seja por qual circunstância for e o que tenha compreendido acerca dessa palavra. O Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso entregamos ao Senhor estas vidas, para que aquilo que o Senhor começou se complete para a glória do seu próprio nome. Certos de que o Senhor nos ouve, nós oramos em nome de